Agradecimentos quando eu estava na metade da redação deste livro, meu maravilhoso editor, James H. Silberman, e eu nos deparamos com um teste muito pessoal e inesperado quanto ao seu conteúdo. Jim sofreu um sério derrame que afetou o braço e a perna esquerdos. Como costuma acontecer, teve apenas um acompanhamento mínimo ao deixar o serviço de reabilitação do hospital e, quando manifestou ao neurologista sua expectativa de que viesse a melhorar, foi informado, como também costuma acontecer, de que não devia iludir-se com as eventuais e mínimas melhoras que tivesse alcançado depois do derrame, muito em breve chegaria a um platô, e não apresentaria mais progressos. Jim não aceitou tal prognóstico, resolvendo que aquele neurologista não servia para ele. Afinal, meu editor foi um dos primeiros leigos a reconhecer o potencial clínico da neuroplasticidade, quando decidirá trabalhar em um cérebro que se transforma quase 15 anos atrás. No ano e meio que se seguiu, ele não só editou os capítulos remanescentes deste livro como tratou de aplicar com vigor as técnicas neles descritas, assim como algumas técnicas do livro anterior, entre elas a terapia de Taub. Como cada capítulo trata de um aspecto diferente da cura neuroplástica, ele tinha motivos para utilizar quase todos eles. De modo que Jim não apenas editou este livro como viveu e respirou seu conteúdo. Muito ao contrário do que fora previsto, ele não chegou a um platô, e seu processo de melhora e mudança cerebral não desacelerou, na verdade, acelerou-se. Enquanto concluíamos o livro, Jim recuperou quase todas as suas funções, e mal havia terminado o trabalho de edição e já era capaz de dar os primeiros passos sem ajuda. Portanto, este é um livro de James H. Silberman. Seu cuidado, seu talento, seu bom senso e a profunda preocupação com as necessidades e os interesses do leitor refletem-se em cada página. Com sua incrível mistura de rigor e paciência, ele mergulhou no manuscrito muitas vezes para torná-lo sempre mais claro e acessível, sem simplificar a ciência nem roubar minha voz. Depois do derrame, nada alterou sequer minimamente sua abordagem profissional. Logo me daria conta de que tudo o que ele havia aprendido servirá na verdade para transformá-lo no aluno neuroplástico ideal, e, com os exercícios e a estimulação cerebral que fazia agora, mostrava-se tão intelectualmente vigoroso e pertinente quanto antes do derrame, ou ainda mais. Quando iniciamos este livro, eu era o especialista oficial em plasticidade, e seu papel era ajudar-me a expressar em palavras o que eu sabia. Antes de concluirmos o trabalho, ele, tendo praticado o que eu preconizava, é que passará a ser o especialista, tornando-me muitas vezes o seu intérprete. Ambos, naturalmente, gostaríamos que o derrame não tivesse ocorrido, mas o fato é que, como ocorreu, temos consciência da estranha beleza moral do fato de nos termos visto na posição de extrair o melhor possível dele, e de termos sido capazes de fazê-lo. Como diz Hipócrates na epígrafe deste livro, para uma recuperação, não são necessários apenas o médico e o paciente, mas também, literalmente, as pessoas que acompanham o paciente, e neste caso essa pessoa foi Selma Shapiro, a esposa de Jim. Sem sua atitude incrivelmente prestimosa e seu indispensável apoio ao marido, este livro ainda não teria sido publicado. Exemplificando a inventividade e a dedicação na ajuda aos outros cuja necessidade tentei demonstrar nestas páginas, Edward Taub e a fisioterapeuta Jean Crago, da Clínica Taub, a praticante de Feldenkrais Rebecca Gardner e os laser-terapeutas Fred Kahn e Joanna Malinowska contribuíram muito para acelerar a recuperação neuroplástica de Jim. Agradeço a todos os neuroplásticos, assim como a seus colegas, os voluntários de pesquisas, os alunos e acima de tudo seus pacientes e as famílias dos seus pacientes, por compartilharem suas histórias. Nem todas elas podiam ser aproveitadas num livro destas dimensões, mas todas foram parte essencial da pesquisa. Agradeço aos meus pacientes, que tanto me ensinaram. Arthur Fish defendeu este projeto desde seu implausível início, quando arrisquei pela primeira vez minha estranha ideia de que a neuroplasticidade, a energia e o corpo precisavam ser interligados para entendermos melhor como funciona o cérebro. Ele fez comentários brilhantes sobre partes do manuscrito, e até me ajudou a organizar um estilo de vida que me permitiu escrever, pesquisar e pensar. A impressionante paixão de Patrick Farrell pela história da ciência e pela literatura fizeram dele um ajudante ideal quando começou a trabalhar comigo mais ou menos na metade desse longo processo.
Ele me ajudou como meu assistente, na edição do texto, nas pesquisas investigativas e sobretudo com suas reações extremamente ponderadas e nuançadas aos capítulos. Recebi o apoio de valiosos companheiros de conversas sérias, que compartilham uma rara combinação de bom senso e abertura intelectual, e, felizmente para mim, uma fraterna afeição recíproca, Cyril Levitt, Corinne Levitt, Vodexenberg, Jacqueline Neville, Valer Neville, Geoffrey Clarfield, Mira Clarfield, Bonnie Fish, Philip Kiriakou, Jordan Peterson, Tammy Peterson, L.Y.N. Rasmussen, Kenneth Hart Green, Sharon Green, Charlie Zane, Margaret Fitzpatrick Yanley, John Moscovitz, Clifford Orvin, Donna Orvin, Thomas Pangli, Lorraine Smith Pangli, Lawrence Solomon e Patricia Adams. Agradeço também a Kirill Sokolov e Kate McClure Sokolov o apoio entusiástico. Desse grupo eminentemente canadense também fazem parte alguns médicos exemplares, Esther Bekier, Belry Simon, Clary Penn e Alec Starnopolsky, que me ajudaram, cada um à sua maneira, a avaliar as grandes qualidades e as limitações do nosso atual paradigma médico. O Dr. Avid Motmainfar, com quem venho tendo conversas periódicas sobre a mente, a energia, o corpo e a fáscia, ajudou-me a compreender modos de cura que eu nem imaginava possíveis. Agradeço aos colegas médicos americanos Daniel J. Siegel, Marianne Singer, Mark Sorensen, Eric Marcos, Richard Brown e Eugene Goldberg. Adra Ellen Cutler, com quem aprendi enormemente sobre saúde integral do corpo e seus sistemas de energia, deu-me muito mais do que imagina. Jacqueline Neville, Michael Mazurek, Gerald Owen, Tammy Peterson e Jordan Peterson fizeram comentários muito úteis sobre o manuscrito. Jordan e eu vimos tendo conversas periódicas sobre a neurociência e a mente há quase uma década. Também valorizo muito as conversas que venho tendo com os neurocientistas americanos Michael Merzenich, Edward Taub e Stephen Porges. Com o neurocientista e neurocirurgião Carl Pribram os contatos têm sido poucos, mas bem longos, intensos e decisivos. Sem sequer precisar recorrer a palavras, Bárbara Doide ensinou-me como a presença é curativa, de modo que tem sido fácil para mim reconhecê-la nos outros. Todos os que se seguem têm muito a ensinar sobre como influenciar o sistema nervoso através do corpo, sem palavras. O Dr. Jason Groman, professor inimitável, introduziu-me ao trabalho do falecido Dr. George Godiard, o grande gênio clínico, que desenvolveu a cinesiologia aplicada, combinando a medicina energética chinesa a abordagens ocidentais. Tive a sorte de ser tratado numa demonstração pelo Dr. Godiard e seu colega David Leaf, num dia inesquecível. Agradeço a Judith Neely, George Roth, David Slabotsky e Marla Golden por demonstrarem a força da osteopatia e outras técnicas baseadas no corpo para influenciar o sistema nervoso. Sifu Philipman mostrou-me como o Tai Chi pode reprogramar o cérebro e o sistema nervoso, assim como o papel da energia nessa prática. As seguintes pessoas foram de grande ajuda, cada uma à sua maneira, no meu aprendizado sobre a medicina mente-corpo. Ernest Rossi, William Oanon, Claire Frederick, Eric Barnil, Robert Kidd, David Graham, Marion Harris, por me introduzir ao trabalho de Feldenkrais, David Zemash Bersin, Judith Dack, Joaquim Farias, Robert Harris, Morana Petrovski, Leslie Gates, Eike Rachal, Francine Shapiro, Neil Sharp, John Hattey, Aileen By Ritter e Fred Gallo. Também fui auxiliado por Leon Sloman, Atistani, Brian Schwartz, Mark Walsh e Annette Goodman. Embora não tenha escrito em detalhes sobre neurofeedback, eu treinei nessa técnica e aprendi muito sobre mudanças no cérebro com estes cientistas e clínicos especialistas no assunto, em supervisão, em cursos ou por seus textos. John Finnick, Moshe Per, Sebern Fischer, Ed Amin, Linda Thompson, Michael Thompson, Len Oss e Jacqueline Gisburne. Por seus escritos e pesquisas inspiradores, que abriram meus olhos para novos temas, agradeço a IAMC Justiçixixixixux, Jack Panksepp, Oliver Zakes, Robert Sclape, Evan Thompson, Alva Noé, Alan N. Sochore, Leonard F. Koziol, Deborah Lee Budin, Thomas Hall e Elconon Goldberg. Na parte editorial,
Agradeço a meus agentes literários na Sterling Lord Literaristic sua ajuda entusiástica, desde Chris Calhoun, que me ajudou a apresentar e negociar este projeto no início, a Flip Broff, que o acompanhou, e Ira Silverberg e agora Sylvia Molnar por cuidarem dos direitos no exterior. Quando o livro chegou a Viking, Wendy Wolf abraçou sua causa e proporcionou uma visão geral extremamente útil, com seus muitos comentários editoriais. Agradeço a Janete Biel sua total imersão nele e o inteligente trabalho de copydesk, e ao paciente, sempre prestativo e extremamente culto Bruce G. Fordes na etapa da produção editorial. Os revisores Maureen Clark e Donald Homolka deixarão-me impressionado com sua precisão, assim como Gina Anderson. Henry Rosenblum, na Scribe, e Ellen Comfort, na Penguin UK, foram aliados ideais. Recebi ao longo dos anos prêmios e subvenções de alguns órgãos, que me permitiram aprofundar meu desenvolvimento científico e escrever. Entre eles o National Institute of Mental Health, Instituto Nacional para a Saúde Mental, em Washington, e o National Health Research and Development Program of Health Canada, Programa de Desenvolvimento e Pesquisa de Saúde Nacional, da Saúde Canadense. Mais perto de casa, Joshua Doide ajudou nas pesquisas. Desconfio que ele tenha realizado mais programas de aprendizado neuroplástico que qualquer outra pessoa no planeta Terra, mostrando-me do que são capazes. Brauna Doide, com seu talento especial para descartar o que não é essencial, para salvaguardar o que é essencial, naturalmente, ajudou-me na dolorosa tarefa de reduzir o manuscrito. Nenhum livro pode continuar sendo escrito eternamente, o tempo dedicado ao aperfeiçoamento deste já passou. Ele certamente apresenta erros decorrentes dos limites dos meus conceitos e da minha capacidade intelectual, os erros que não sou capaz de ver, juntamente com erros factuais que poderia ter percebido se tivesse, como escreveu o poeta Marvel, experiência e tempo suficientes. Pelos dois tipos de erros, peço desculpas a você, leitor, e a todas as pessoas mencionadas aqui anteriormente, que se mostraram tão generosas. Por fim, Karen Lipton Doide, minha esposa e minha primeira leitora, sempre intelectualmente estimulante, gentil e bem-humorada, esteve ao meu lado ao longo desse processo, na maioria das viagens para fazer contato com neuroplásticos, participando do meu treinamento em novas técnicas, ajudando na pesquisa, fazendo comentários prescientes sobre o texto, abençoando-me com todos os tipos de apoio emocional. Os primeiros leitores veem o que é pior num texto, portanto faço esta oferta, a melhor ao meu alcance, para ela.